Oi, oi, vamos lá para mais um encontro. E no encontro de hoje eu quero falar sobre os filmes da sua infância. Quais foram os filmes que mais te marcaram ali na sua infância? Quando alguém te pergunta qual que é o filme que você mais lembra? É o Rei Leão, A Pequena Sereia, Cinderela, Toy Story? Qual que mais aquece o seu coração? E se eu te disser que possivelmente esses filmes que mais te marcaram lá na infância, eles estão relacionados com os seus padrões emocionais, com os padrões inconscientes que você tem aí até hoje. Até porque aqueles filmes que a gente mais amava ali, ele não era apenas entretenimento, acredita nisso? Eles também ensinaram muitas coisas para nós e sem perceber eles nos mostravam o que era amor, o que era medo, culpa, rejeição, coragem e o que você precisava fazer para ser bem aceito, né? Quem eram ali os preferidos, quem eram os personagens que conquistavam as coisas, quem era o herói, quem era o vilão, quem era a princesa, quem é que sempre se saía bem no final. E esses roteiros ali, eles foram nos ensinando muitas das coisas que a gente vivencia hoje. E se você não me conhece, eu sou Rosilene Braga, terapeuta, especialista em padrões inconscientes, e eu desenvolvo um programa chamado Cineterapia. O que é a cineterapia? É o momento em que a gente para analisar os padrões inconscientes, os aspectos psicológicos presentes aí nos roteiros que o cinema nos apresenta. O que tem por trás dos filmes, daquelas histórias. E é por isso que muitas vezes a gente se emociona tanto depois de ver um filme, né? Quem nunca assistiu um filme, dias depois ainda estava ali pensando naquela história. Dormia, acordava e aquela história martelando de alguma maneira. É porque os filmes, gente, não é à toa que a gente escuta aquela frase, né? A arte imita a vida ou é a vida que imita a arte, né? E os dois estão aí numa simbiose que a gente nem consegue distinguir onde começa um, onde termina o outro. Então os filmes, eles têm um poder muito grande que é trabalhar as nossas emoções. Então, se você não gosta muito de filme, não sente que os filmes são para você, possivelmente você também tem uma dificuldade de se conectar com as suas emoções, de olhar para o que está dentro. Porque os filmes, eles acabam por ser um espelho dos nossos padrões, um espelho das dores que a gente já vivenciou, um roteiro de histórias que tem muito a ver com determinado momento da nossa vida ou até com a nossa vida inteira. É por isso que a gente torce tanto pelo herói, a gente torce tanto para que tudo termine bem, né? A gente fica muito triste, vou falar por mim, né? Eu fico muito triste quando eu vejo um filme lá no final, o mocinho morre. A pessoa que a gente tá aguardando a redenção não dá certo. E essa é a vida real, né, gente? Nem sempre tudo vai dar certo, pelo menos não da maneira que a gente espera ou que a gente gostaria que muitas coisas acontecessem. E os filmes infantis, que são aqueles que a gente tem o nosso primeiro contato, que a gente assiste no momento em que o nosso inconsciente, ele está ali, ó, absorvendo tudo que está chegando ao nosso redor. Eu digo que quando nós somos criança é como se nós não tivéssemos filtro. Então tudo aquilo que chega até nós entra de forma muito forte e a gente passa a acreditar que aquilo ali é até mesmo uma verdade absoluta. E ali nos filmes infantis são construídos o que a gente entende como arquétipos universais. Então tem o herói, tem a vítima, tem o vilão, tem o cuidador, tem o órfão, tem o desvalido, tem aquele que sempre tá sofrendo, tem aquele que sempre tira vantagem de tudo. E aí dentro da construção desses arquétipos universais, né, que já existe aqui no nosso inconsciente coletivo, como dizia Jung, eles acabam por gerir e conduzir a nossa percepção sobre essa temática ali na nossa vida. Então ali, como a criança ainda tem o cérebro em formação, ela não consegue distinguir, tá, gente? Muitas vezes o que é real do que é fantasia, do que é fato, do que é uma anedota.
Ela não tem capacidade de entender ironia como a gente entende, né? A minha filha mesmo tem uma filha de 4 anos. E esses dias ela chegou assim: mamãe, eu quero fazer igual aquele vídeo. O quê, minha filha? Eu quero ficar maquiada. Aí ela fez assim: tchum, tchum, tchum. E a gente vê essas transições aí nos vídeos, né? E ela: mamãe, vamos, grava aí que eu quero fazer também. Eu: filha, mas não é assim, né? E como a gente vai explicar pra criança essa separação, porque ela acredita que é verdade aquilo que ela tá vendo no vídeo. O que foi feito antes, a transição que é utilizada ali, ela não tem esse conhecimento, não passa ainda pela imaginação dela. E é isso que acontece com a gente, né? Quando criança. Quantas coisas que você via na televisão quando você era criança que você imaginava que fosse daquela maneira que ia acontecer, né? Eu lembro quando eu era criança, eu digo que a minha babá da infância foi a Xuxa. Então eu assistia o programa da Xuxa e o meu sonho, gente, era tomar um café da manhã com a Xuxa. E aí ela chamava aquelas crianças da plateia para tomar o café da manhã com ela. Gente, e o meu sonho era comer um melão. Porque eu não sabia que sabor tinha o melão, né? Na minha infância, isso era um tipo de fruta que não era acessível, que não era tão acessível, né? E eu lembro que eu sonhava com o sabor de experimentar o melão. Até o dia que eu tive a oportunidade de comprar um melão e experimentar o melão, eu falei: gente, eu não acredito que isso é melão. Eu imaginava uma explosão de sabores, uma coisa assim, completamente que fosse tomar conta do meu ser, né? E não foi bem assim. Mas o meu imaginário infantil é que era algo muito sensacional, né? Talvez fosse uma vontade de estar perto da Xuxa, né? E compartilhar de um momento daquele ali com ela. E aí, o que eu quero trazer a nossa percepção sobre os nossos filmes que a gente assistia lá na infância, né? O nosso cérebro emocional, né, que é o límbico, ele vai gravar as emoções antes da razão. Então pode não fazer sentido, pode não ter lógica, mas a emoção vai ficar ali registrada. E a dopamina, a adrenalina que é liberado naquelas cenas fortes, elas podem sim fixar crenças muito profundas em nós. E aí hoje, como pais, a gente tem que ter muito cuidado, né? Até com que a gente permite os nossos filhos assistirem, porque aquilo ali pode ficar gravado na mente dele o que ele precisa fazer para ser amado, para ser bem visto, para ser bom. E às vezes a criança pode assumir determinados comportamentos acreditando que o amor exige sacrifício, que quem é diferente não pertence, que só é bom a pessoa que age de determinada maneira, que atende determinada exigência da outra parte. E aí a gente vai criando padrões que são muito ruins ali para nossa vida, né? Então, os filmes da nossa infância é como se eles fossem ali as primeiras aulas do nosso inconsciente, que vai gerir e administrá-lo ali depois até na vida adulta. E aí, com isso, eu quero trazer aqui até uma observação, né? Se faz sentido para vocês. O que o Rei Leão nos ensinou? O que ele internalizou? Então, ele pode ter internalizado que a gente precisa, muitas vezes, fugir para se proteger. A culpa que é sentida, a necessidade de pertencimento, né? Que muitas vezes a gente se culpa pelas dores familiares. E aí a gente quer se afastar para não causar o mal para determinadas pessoas. A Pequena Sereia. O que a Pequena Sereia pode nos ensinar? Uma necessidade de autonegação para ser aceita. Né? E quantas mulheres sentem que precisam silenciar-se para caber no mundo das outras pessoas? E aí, inconscientemente, a gente pode ir seguindo esses passos, esses roteiros. A Cinderela, que pode trazer para nós aquele arquétipo assim do sofrimento, que o amor vai trazer a salvação, que eu preciso caber naquele sapatinho de cristal, que é ele que diz muito mais sobre mim do que eu mesma, do que tudo aquilo que eu pude vivenciar
em um determinado momento, em uma experiência, né? A bela adormecida, né, que traz aquele padrão assim da espera passiva. Eu vou ficar aqui esperando alguém ou algo vir me resgatar dessa condição, vir me salvar. E é muito isso que acontece nos contos de fadas, né, das princesas. O esperar. Esperar que alguém vai vir me salvar, que alguém vai vir me resgatar. O Aladim, que traz aquela percepção assim da falsa identidade, que eu preciso ser alguém que eu não sou para ser aceito, porque apenas ser quem eu sou não é o suficiente para agradar as outras pessoas, para conquistar o grande amor. E isso faz a gente perceber que quantas vezes nós usamos máscaras para sermos aceitos, para sermos amados. E aí a gente só se distancia da nossa essência. A gente só se distancia daquilo que nós realmente somos. E aí, a partir de todas essas construções, gente, isso vai gerando o quê? Impacto emocional, vai gerando impacto no nosso comportamento, porque aí a gente acredita que a princesa, para ser salva, ela precisa da outra pessoa. E quantas vezes na vida adulta a gente está esperando alguém nos resgatar, né? É muito inconsciente que às vezes na vida adulta a gente está esperando ser salvo pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo patrão, porque lá na infância quem eu esperava que fizesse isso? E se aí hoje, dentro do meu julgamento, eu acredito que meus pais não me salvaram, não trouxeram aquela redenção que eu queria para minha vida, eu posso seguir adiante acreditando que alguém vai fazer isso, igual fez com as princesas lá nos contos de fadas. E a gente aprendeu que o herói era forte, que o herói suportava tudo, que o herói dava conta de tudo. E aí talvez hoje a gente tenha dificuldade até de pedir ajuda, porque para eu continuar sendo o herói, a heroína que eu acreditava lá na infância, eu não posso pedir ajuda. Eu vou precisar dar conta de tudo sozinha. E isso, gente, é muito pesado. É muito difícil dar conta de tudo. E aqueles personagens que eram rejeitados? Os desvalidos, gente, os que sofriam demais. E aí pode ser que hoje eu ainda procure relação com pessoas em que eu precise salvar essas pessoas, que eu preciso cuidar dessas pessoas para que elas não se sintam rejeitadas. E quantas vezes a gente se sente responsável pela emoção das outras pessoas, pelo sentimento do outro. Gente, eu costumo dizer, eu não consigo muitas vezes nem gerenciar o que eu sinto, cuidar apenas dos meus sentimentos. E aí eu me coloco num papel de responsabilidade pelo sentimento da outra pessoa. Ah, mas eu não posso fazer com que o outro se sinta assim. Eu não posso deixar a pessoa sozinha, desvalida nessa situação. Gente, como que nós podemos nos tornar responsáveis pelo que a outra pessoa está sentindo? Isso é algo que é impossível. É muito difícil. É uma sobrecarga muito grande. E aquelas vezes que você chorava com as perdas dos personagens, com as dores que ele sentia ali, né? E isso faz com que muitas vezes a gente desenvolva um medo de separação, a gente desenvolva uma necessidade muito grande de apego, né? Um receio de ser abandonado, de ficar sozinho. E isso, quando a gente vai internalizando e levando para a vida adulta, significa muitas vezes que isso está determinando o meu mapa emocional interno. Que eu estou presa lá porque o meu cérebro, ele está fazendo associações automáticas. E que associações automáticas são essas? Por exemplo, que o amor é igual a dor. Que ser boa é igual ser aceita. Que falar o que eu penso, do jeito que eu penso, é perder o amor, é perder a atenção, a conexão com as pessoas. E aí, se eu uso isso na vida adulta, significa que aquelas crenças lá do passado ainda estão direcionando e conduzindo a minha vida. E aí, é aquela questão assim, olha, o filme acabou, o filme passou, mas o roteiro emocional, ele continua ativo e funcionando aqui dentro de mim. Nossa, Rosilene, isso pode fazer muito sentido, né? Eu costumo trabalhar muito com noivas e aí o que acontece, né? Quando na preparação do casamento,
existe uma preocupação muito grande até o dia do sim. Aí se preocupa com o bolo, com os docinhos, colocar da festa, convidado, vestido, maquiagem, né? Tá preocupado com a cor da fitinha que vai enrolar o bem casado, porque isso é muito importante, de fato é mesmo, muito importante. E nessa correria, a gente acaba se esquecendo do que vem depois. Muitas às vezes pensam e planejam, né, até a lua de mel. E quando se volta para casa depois da lua de mel? Porque a gente aprendeu lá nos contos de fadas, né, que acontecia todas as coisas ruins, as dificuldades, as intempéries, até o príncipe resgatar a princesa, casar com ela, e ali acontecia o quê? E foram felizes para sempre. Então é só casar e ser feliz para sempre. Muitas de nós, eu vou dizer principalmente as mulheres, têm isso internalizado, que basta casar para ser feliz. E aí eu vejo muitas pessoas que estão vivendo um namoro ruim, um noivado com muitos desafios, acreditando que quando casar, vai mudar. Quando casar, aquele sapo vai virar um príncipe e tudo vai dar certo. Que quando casar, aquela mulher que pega no pé, que cobra, que mexe no celular, que quer saber onde você tá o tempo todo, quando você casar, essa mulher vai desaparecer e vai surgir apenas a princesa ali e a gente vai ser feliz para sempre. E a gente se esquece que existe uma vida real, tá? Depois disso daí. Por que os contos de fadas não mostram? Gente, porque possivelmente aí viriam as tretas, né? A dificuldade da convivência, a família um do outro, a bagagem que cada um traz, os boletos para pagar, a criação dos filhos, as noites mal dormidas, as dificuldades e todas as outras coisas. Acho que é por isso que acaba aí, né? Os filmes dos contos de fadas. E a gente esquece que existe uma vida real que vai bater a porta depois ali do famoso sim, né? Então, não existe o felizes para sempre. É a vida que eu vou construir que vai determinar o quanto ela vai ser saudável, edificante e funcional, tá? Porque não existe esse final aí que a gente gostaria tanto, às vezes, né? De forma infantil e com uma expectativa infantil que acontecesse e existisse. Então, eu quero propor aqui para vocês um caminho bem terapêutico. Um exercício. Identifique qual é o filme da infância que mais te marcou. Qual é aquele que você gostava de assistir várias e várias vezes. Pense aí no filme. Procure lembrar. Agora, identifique qual é o sentimento principal que ele te despertava. Qual que é o sentimento que vem quando você lembra desse filme, dessa história? Agora observe, tem um padrão? Existe algo nessa história que se repete na sua vida hoje? Ou que você gostaria que não se repetisse na sua vida hoje? O que você consegue perceber de relação dessa história com a sua história atual? Agora, eu vou te convidar a reinterpretar essa mensagem. O que a sua versão adulta consegue entender hoje da forma que você entendia lá atrás? O que você consegue perceber de diferente? Como que eu posso reinterpretar essa história hoje? Pensando na sua versão adulta, tá bom? O que ela consegue perceber de diferente? O que você via antes que agora você não vê? Ou o que você não via que agora você vê nessa história? E eu quero te dar a oportunidade de reescrever o final. Como que você reescreveria essa história? Ali da Branca de Neve, por exemplo. Como que você reescreveria esse final? Ela morderia a maçã? Ela ficaria na redoma de vidro lá, esperando o príncipe vir resgatá-la? O que você faria de diferente nessa história? E se fosse a Chapeuzinho Vermelho? Ela pegaria aquele caminho da floresta que era mais curto? Ela daria conversa pro lobo? Ela se enganaria achando que a vovó que tá ali na cama e não o lobo mau enganando ela? Será que haveriam sinais para você interpretar essa história de outra maneira? Porque quantas vezes a gente vive relacionamentos abusivos, tóxicos, achando que é a vovozinha que tá ali, né? E não o lobo mau.
Será que houve sinais? Igual ela percebeu lá, nossa, que nariz grande e que boca gigante é essa? Será que há sinais e que muitas vezes eu fecho os olhos para eles? Assim como a Chapeuzinho Vermelho fechou os olhos para alguns sinais tão evidentes ali na caracterização daquela vovozinha, que não era vovozinha nada. E aí, com isso, façam a integração do aprendizado. O aprendizado que você tinha lá atrás, a internalização, com o aprendizado de hoje, com a visão de hoje adulta. Né? E como isso pode servir de bússola de agora em diante na sua vida. Né? Aquela interpretação lá atrás desse filme que você gostava, né? Que muitas vezes a princesa precisou se adaptar. Eu precisei usar máscara, ser outra pessoa para caber, para ser aceito, para ser vista, para me adequar. O que eu posso fazer agora? O que essa percepção pode me direcionar para fazer um pouco diferente ali na vida, a partir daquela interpretação lá atrás. Ok? E aí, eu quero fazer um convite para vocês, porque eu sinto e eu vejo o quanto os filmes, eles podem fazer a gente a ter novas interpretações, a buscar caminhos diferentes, né? Eu tenho um programa de cineterapia, até falei lá no começo, que ele acontece sempre na última segunda-feira do mês, à noite. Eu escolho um filme e peço para que os participantes, né, do grupo assistam esse filme com antecedência, para quando a gente for para a sessão de cineterapia, você já tenha ali uma percepção, tenha feito as suas próprias analogias, tenha observado o que te marcou, como isso pode ter ressoado tanto ali dentro de você. E é tão interessante que às vezes eu atendo uma pessoa e falo assim, Rosilene, eu sou aquela personagem. A história da minha vida tá todinha ali naquele filme. Gente, quando a gente tem essa identificação, acontece um movimento interno aqui, muito terapêutico, que é a possibilidade de eu resgatar essa história, reinterpretar essa história, integrá-la à minha história e usá-la como bússola de um direcionamento para minha própria vida. E aí, esse convite está feito aqui para vocês. Para participar, basta entrar para o grupo do WhatsApp, tem o link na bio, tá? Vou deixar aqui embaixo também para quem tá vendo no YouTube. E com isso tudo, a gente pode observar o quê? Que os filmes lá da nossa infância, eles nos ensinaram a sonhar. Eles nos ensinaram a ter uma vida muitas vezes mais leve, né? Nos transportar, nos teletransportar para dentro daquelas histórias que muitas vezes foram histórias de redenção para nós, né? Que fizeram a gente acreditar que a história poderia ter um final diferente. E muitos de nós buscamos sim construir uma história diferente daquela que a gente vivia, daquela que nós estávamos inseridos, porque a gente viu aquilo ali retratado. Olha, eu também posso construir uma história diferente, eu também posso ir além. E agora, na vida adulta, gente, é a história da gente construir, é o momento da gente construir a nossa história real. É o momento da gente conduzir a nossa vida e dar um desfecho, muitas vezes até diferente daquela história ali. Ainda muito melhor, porque agora nós precisamos assumir o papel de protagonistas da nossa história. E muitas vezes a gente vai deixando a nossa história na mão de outras pessoas. Como eu posso me tornar protagonista da minha história e construir um final diferente? Ainda melhor do que aquele final que eu vi lá atrás. Porque assim, gente, eu me dou a oportunidade de construir uma história diferente. De deixar a história antiga lá atrás e construir uma nova. Com mais consciência, com mais leveza, com mais perspectivas de mudanças, ok? E pra gente fechar, eu quero deixar aqui também um convite para vocês para o Clube da Cura. O que é o Clube da Cura? É um clube de assinatura mensal que a cada mês eu trabalho um dos pilares da roda
da vida. Então, gente, não existe nada tão bom na nossa vida que ainda não possa ser melhorado. Dentro do Clube da Cura, eu utilizo também essa abordagem, né, dos enredos dos filmes. Uso essa temática da cineterapia. Trabalho com livros, com fábulas, com metáforas que podem nos ajudar a pensar diferente daquilo que a gente pensa, porque assim como um filme tem a capacidade de trabalhar as nossas emoções, um livro tem a capacidade de trabalhar aquilo que nós pensamos, de construir um conhecimento que a gente ainda não tem. Até porque os resultados que eu não consigo ainda ter na minha vida é porque eu preciso aprender alguma coisa, né? E livros, eles podem ser mestres maravilhosos para nos conduzir nessa apreensão de um conhecimento que a gente ainda não detém. Então, a cada mês é uma temática diferente, a cada mês é um filme diferente, é um livro diferente para que a gente possa alcançar um desenvolvimento. E o que vai te ajudar, sem dúvida alguma, na sua vida é você se conhecer, é você se desenvolver, que é isso que vai trazer novas estruturas muito melhores para a nossa vida. E esse foi o nosso encontro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode deixar o comentário, pode me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.